Axé a todos, prazer, Brunilário de Oxalá, e venho mais uma vez através do meio de comunicação falar um pouco mais sobre os orixás, sobre as entidades da Umbanda, sobre as entidades da Quimbanda e falar sobre esse meio religioso, né? Faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui pro canal, devido à mudança que eu acabei tendo na minha vida, né, gente? Acabei que me mudei de local, né? Ainda vou mostrar a casa pra vocês, não consegui mostrar, fazer um vlog pra mostrar a casa, devido à correria, né, gente? Vai fazer 20 dias que eu estou aqui e ainda estou organizando algumas coisas, né? Então acaba que a gente acaba correndo assim e pouco tempo para sentar, para conversar, para fazer vídeo, né? Mas é sempre bom estar aqui com vocês. Peço que vocês continuem se inscrevendo no canal, dando joinha, colocando as suas perguntas, colocando as suas dúvidas sobre o Batuque do Rio Grande do Sul, sobre a religião de matriz africana aqui do Rio Grande do Sul, que é muito importante levantar as pautas sobre, né? E também sobre Umbanda, sobre Quimbanda, né? E hoje, gente, eu vou contar a minha experiência dentro da Umbanda. Como foi o meu desenvolver dentro da Umbanda, que eu acho interessante, né? Vou contar uma história, como é que aconteceu, como é que se procedeu a minha primeira incorporação, né? E foi mais ou menos assim, né? Vou contar duas histórias, tá? Que uma eu considero a minha primeira incorporação, porque eu trabalhei encostado, né? Foi meu primeiro trabalho mediúnico encostado. Foi assim, num dado momento, eu morava na cidade de Caxias do Sul, eu era bem novo até, inclusive, eu acho que eu tinha 16 anos, não me lembro, 16 anos, vamos botar assim, eu não me lembro a data certa, tá? Não me lembro. Mas faz um tempinho já. Acho que foi 16 anos, sim, 16 ou 15, não me lembro. Tá, mas vamos botar nesse meado aí desse tempo. Eu estava em casa, né, e a minha mãe vinha sofrendo com obsessão, né? Só que até então eu não sabia o que era, não sabia que era a obsessão naquele momento ali. E ela passando por dificuldade, estava doente em cima de uma cama, fazia dias que ela estava assim, né? Faz uns 3, 4 dias que ela estava ruim, nós achando que era saúde, né? Que a mãe sempre teve uma saúde muito debilitada. E ela estava um pouco ruim, né? Só que tava uma energia no ar, sabe? Uma coisa no ar. E na época eu morava eu, a minha mãe, e na casa do lado morava o meu irmão, né? E a minha cunhada também estava passando por desenvolvimento mediúnico, processo mediúnico, né? Naquela época, a minha cunhada. E ela saiu na frente de casa e pegou uma coisa nesse dia. Só que o engraçado é que neste dia, gente, o meu sobrinho, na época tinha 3 anos, ele tá com 17, faz 15 anos isso. Eu tinha 15 anos. 15, 14, 16, 17, ele faz 17. Vamos botar que eu tava 15 para 16, é bem isso. Era 17. E aí, o meu sobrinho era pequenininho, tinha 2 para 3 aninhos, e a minha mãe estava deitada, né, no quarto, meu sobrinho estava lá com ela, e ele se abraçava nela toda hora e dizia assim, eu vou ficar aqui com a minha vovó, que a minha vovó não tá bem, e vou aqui cuidar dela porque tem um homem ali. Ele dizia isso todo o tempo. E aí teve uma hora que a minha cunhada saiu pra rua e pegou uma carga, né, e começou a se tremer toda, e eu sempre fui muito religioso, assim, né, sempre quis muito na religião, né. Então eu já tinha na minha casa uma imagem, tinha a imagem do Jesus Cristo, tinha a imagem de um preto velho, tinha uma imagem da Nossa Senhora da Conceição, né? Que eu ia ganhando da minha ex-mãe de santo, né? Ela sempre me dava uma imagem de outra, ela sempre me dava porque ela sabia que eu gostava muito, né? E aí então, né? Em dado momento, não me lembro uma data, mas vou contar a história que é o que interessa. Em dado momento, a minha cunhada pegou esta carga negativa, né? Meu sobrinho pequeno não saía da minha avó, lá da minha mãe, desculpa, lá da minha mãe, da avó dele, né? E aí a minha cunhada pegou uma coisa ruim, veio o meu irmão e disse assim, olha, a minha mulher tá ruim lá na rua, vai lá ver o que que é. E eu já me apavorei, botei minha guia no pescoço e falei, vou lá ver o que que ela tem, né? Eu falei, não, entra pra dentro. Botei ela pra dentro, olha, foi uma dificuldade para ela entrar pra dentro de casa, que não queria entrar pra dentro de casa. Até então já tinha acendido uma vela no congá, né? Então, botei ela pra dentro de casa, botei ela na frente dessas imagens, né? Meu congá, vamos botar assim, que seria meu congá, porque era batizado, já tinha minhas coisinhas assim, não tinha uma entidade minha firmada naquele trabalho, mas já era uma imagem cruzada, né?
eu acendi uma vela e comecei a rezar. Rezei e pedi que as entidades firmassem nela. Ela estava em desenvolvimento mediúnico, né? Na época a gente pegava muita carga. Até que firmou um caboclo de Xangô, que até então, até hoje, é o caboclo que trabalha nela, né? E eu cantei um ponto para Xangô, pedindo para Xangô misericórdia, justiça, né? Que os caboclos trouxessem uma boa energia, e firmou o caboclo arranca-toco nela naquela época. Que até então é o mesmo caboclo que ela tem até hoje, né? E aí a minha mãe, o caboclo esse chegou, limpou a minha mãe, né? E foi embora. Foi embora. Né? Levou aquela coisa, mas a minha mãe continuava tremendo assim. Aí eu comecei a rezar, implorar na frente do congá, dizendo: ai, pelo amor de Deus, né? Minha mãe era médium de Umbanda e minha mãe nunca frequentou a Umbanda, né? Ela ia, sabe aquelas pessoas que vão, giram na assistência, descarregam e voltam para sua casa? Minha mãe era dessas pessoas assim. Quando precisava, coisas particulares, ela sempre corria pro Saravá, mas nunca cumpria. E ela tinha uma entidade de Umbanda. As entidades dela, ela trabalha, né, até hoje, com uma cabocla d'água enviada de Oxum, né? E aí eu fui pra frente do congá e comecei a cantar. Ela já era filha de corrente, ela já era, só ela não frequentava porque nós morávamos em Caxias. E eu comecei a rezar e comecei a cantar o ponto da cabocla dela, né? Um caboclo de Oxum, e é mais ou menos assim o ponto. Ela é uma flor no jardim do Senhor, ela é uma rosa em botão. Ela é toda a pureza, ela é toda a ternura, ela é todo amor, mas ela é Senhora da Conceição. Era esse ponto. E eu cantei esse ponto. E me deu um pranto, gente, uma vontade imensa de chorar, mas muito grande. Como se fosse assim, ó. Como se eu tivesse que transbordar aquele choro. Era um lamento muito grande, né? Uma carga energética muito grande que eu estava sentindo, como se fosse um pranto. Só que era um pranto ruim, porque era uma vontade de chorar, mas era uma sensação boa, era uma coisa muito estranha. E eu me lembro que me deu aquela vontade imensa de chorar, meu corpo formigou todo, né? E eu comecei a chorar, né? Aí a minha mãe gritou, minha cunhada, né, que já estava na casa dela: volta aqui, fulana. Só que eu me lembro tudo isso porque foi uma incorporação encostada, né, gente? Foi um fluido, né? Vamos botar assim, encostou uma entidade em mim. Só que nem eu não sabia que era uma entidade. E aquilo foi me dando uma vontade imensa de chegar perto da minha mãe, como aquilo me dissesse na minha cabeça, no meu subconsciente, assim: vai perto dela, vai perto dela, vai perto dela, e seria abraçar, o que a minha cabeça estava dizendo: abraça ela, né? Vai, abraça a tua mãe. Né? Aí eu me lembro que eu fui indo bem devagarzinho, a contragosto, né? Porque tu não sabe aquilo que tu tá sentindo, tu não sabe se é bom, ou se é ruim, né? E aquilo foi me arrastando, assim, me arrastando os pés, sabe? E eu me lembro que eu cheguei na frente da minha mãe, né? Encostado com essa entidade, chorava, e aquilo me balançava, me movimentava, né? Me conduzia, né? E comecei, supostamente, na minha cabeça, como se eu estivesse abraçando, mas não era, eu tava dando um passe fluídico nela. Né? Então aquilo passou a minha energia na minha mãe, passou a minha mão, né, fluidificando a minha mãe, né? E a minha mãe começou a melhorar, né? E aí aquilo foi saindo, foi me levando de volta pro congá, me deitou no chão, e aí eu voltei na minha consciência, né? Voltei na minha consciência. Não que eu não estivesse consciente, mas era uma subconsciência, porque aquilo estava me conduzindo mais forte que a minha própria consciência, né? E aí depois, com o passar do tempo, eu descobri que era uma cabocla que chegou em mim. Depois de um tempo, conversei com a minha ex-mãe de santo e ela me explicou: não, o que tu teve foi a tua primeira incorporação, né? Chegou em ti porque naquele momento tu estava sendo mais forte, mais conectado com a tua fé, e tu abriu a tua matéria com essa cabocla, né? Uma cabocla d'água, inclusive. Né? Depois eu tive um outro momento muito bonito com ela também. Né? Aí ela chegou em mim, firmou em mim e fez essa limpeza de descarrego. Voltando a um pouquinho antes da nossa conversa, antes eu ter a incorporação e a minha cunhada também ter essa incorporação, no vidro, por isso que eu fiquei assustado, porque no vidro onde a minha mãe estava deitada, no quarto, era assim, ó, era a cama e a janela que é assim, né? E no vidro daquela janela, o meu sobrinho apontava e dizia que tinha um homem. Eu olhei pro vidro e não fui só eu que vi, gente, foi todo mundo que estava junto viu. No embaçamento do vidro formou um demônio. Era essa a imagem. Era um homem com guampa, com chifre, com tudo no embaçamento. Sabe quando tu assopra e tu desenha no vidro? Parecia essa coisa, mas era um demônio que estava materializado ali naquela imagem. Era um obsessor, né? Depois eu descobri que era um obsessor.
né? E aquilo me assustou, né? E aí logo depois aconteceu todo esse acontecimento, né, gente? Então essa foi a minha primeira experiência incorporativa que eu tive encostada, né? Tá. Aí depois passou um tempo, né? Um dia um preto velho falou assim, ó, me serve na beira de uma árvore, eu e a preta velha, era o pai João e a Maria Conga, serve nós dois, que nós vamos te dar um presente. Eu, tá, meu pai, eu sempre fui muito devoto, gente. Tá, meu pai. Aí eu servi essas entidades e me veio um ponto na cabeça, um ponto antigo de Umbanda, que é assim, deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. Quem pisar na linha de Congo, Rei Congo é Congaruê. Quem pisar na linha de Congo, agora que eu quero ver. Tá, eu ouvi esse ponto e fiquei com aquilo na cabeça. Passou um tempo, né? Depois disso, passou um tempo. E eu fui pra mata, né? O ritual de mata, que a gente fazia, né? A mãe de santo fazia, a gente fazia, a mãe de santo fazia, a gente fazia. Ritual de mata. Foi em 2006, viu? Você tem as datas, realmente. Eu tinha 15 anos com minha primeira incorporação. Depois de 2006 foi quando eu recebi o meu preto velho. Então em 2006, me lembro que a gente foi pra mata, a gente era pouquíssima gente, era 6 pessoas na corrente, né? E aí começaram a cantar os pontos de preto velho e eu senti um peso nas minhas costas e nos ombros, assim. E aí a preta da minha ex-mãe de santo me chamou, a mãe Maria Mineira me chamou para ir na corrente, né? Para desenvolver. E eu nunca tinha desenvolvido, nunca. E ela me chamou para fazer o desenvolvimento, né? Aí eu me lembro que ela cantou um ponto, né? E o ponto era do Pai Zé Fumaça, né? Que o ponto é assim: eu vi uma fumaça bem clarinha e dentro dela eu vi uma pombinha. Esta pombinha era o Zé Fumaça, saravá os pretos velhos pra cruzar as 7 linhas. E eu me lembro que aquilo me tomou, assim, me formigou todo o rosto, todo o corpo. E o meu braço, parecia que eu tinha uns braços gigantes, porque caiu pra frente, assim, sabe? E minhas pernas adormeceram tudo, né? E aquilo ali me tomou de uma forma forte, assim. A sensação é como se eu estivesse com o corpo todo com formigas por dentro. É tão estranho, só quem incorpora sabe como é que é, né? E aquilo me tomou. E aí eu me lembro que a preta girou essa entidade em mim e queria mandar embora essa entidade. Só que ela, sabe quando despacha uma entidade, quem é da religião sabe como é que eu tô falando, despachava e a entidade não ia, ficava. Aí eu me lembro que a preta, eu caí sentado no chão, fiquei sentado no chão, sabe quando a pessoa tá emburrada e se senta assim, tipo isso? Fiquei sentado no chão e a minha mão não parava de tremer assim, ó, sabe? Aquilo ficava tremendo nas minhas mãos assim. E aí a preta disse assim, o fluido não foi embora, meu filho. E aí firmou o outro ponto. E aí ela cantou, Rei Congo vem de Mina, Congo vem beirando o mar, o ponto do meu preto velho. Aí ele firmou naquela sessão ali. E ele girou e ficou naquela sessão. A partir dali foi a minha primeira incorporação real, né, inteira, né, não foi fluídica, não foi apenas um encostar, foi incorporação. E ali ele ficou na sessão por um tempo. Nesta mesma noite, né, como era na mata, a gente desenvolve com todas as linhas na mata, né? Na verdade, assim, a mata tu não desenvolve. Deixa eu explicar pra vocês. Dentro da minha Umbanda, né? Tu não desenvolve no mato. Se tu tem entidade firme, ela tem que firmar. E o meu preto velho é o meu mentor espiritual. Ele que firmou em mim, ele que abriu a minha matéria, né? E depois disso, eu me lembro que eu desincorporei daquela entidade. Gente, eu não sentia minhas pernas, tanto que eu fiquei sentado numa cadeira um bom tempo. Claro, tu não conhece, né? A gente não sabe como é que é o processo de incorporação. Então eu fiquei um bom tempo ali com aquele fluido. E depois passaram para as mães d'água, né? E a gente foi para a beira d'água, né? Todo mundo passou, tá? Deu aquela pausa, fomos todo mundo para a beira d'água, né? E eu me lembro que tava a mãe Janaína girando dentro da água, dando passe nas pessoas, e eu estava pertinho da água, assim. Né? Foi a sensação mais mágica que eu senti em toda a minha vida. Nunca mais eu senti isso, gente. Foi uma única vez. Eu me lembro que eu botei a mãe Janaína me pediu, quando eu entrei na água, eu botei o pé dentro da água que ela pediu pra mim ir. É como se me conectasse com aquela água. É uma coisa muito viajada, mas é espiritual mesmo, né, gente? É como se aquela onda da água entrasse no meu corpo, todo o meu corpo e saísse, entrasse no meu corpo e saísse. Como se fosse ondas eletromagnéticas, seria essa a palavra para explicar.
aquilo invadia o meu coração e saía. E conforme eu ia entrando dentro daquela água, aquela onda me dava aquela angústia, aquela vontade, aquele pranto de chorar, né? E aí a cabocla, essa mesma cabocla que eu já tinha pego, né, que eu fui descobrir depois de um tempo, quando ela chegou firme, e aí a mãe Janaína perguntou quem que ela era, e ela disse que ela era a cabocla Yara, né? E aí ela chegou e firmou em mim, firmou também, na mesma noite que o preto firmou. Então eu recebi essas duas entidades na minha primeira incorporação, né? Tive esse primeiro desenvolver mediúnico, que eu já tinha aberto a matéria com ela lá um tempo atrás, e incorporativamente foi nessa mata de 2006, né? Foi realmente a minha primeira incorporação com o pai Rei Congo e com a mãe Yara, né? Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Para mim é um momento muito importante na minha vida e emocionante, porque foi aonde eu tive a minha primeira entrega mediúnica, né, e incorporativa, né? Quem abriu minha matéria foi uma cabocla e o Pai Congo, né? Para mim é um momento muito bonito e que vou contar, e agora tá aqui, né, guardado no YouTube, né, para que as pessoas saibam um pouco dessa minha história, tá? Vou contar a segunda parte, a parte 2, né, que é a minha primeira experiência com o povo de Exu, tá bom? Axé a todos e muito obrigado. Não esquece de deixar o teu like e teu joinha, comentar. Comenta a tua história de Umbanda aí para nós também. Comenta um pouco da tua trajetória incorporativa, teus fluidos mediúnicos. Compartilha um pouco dos teus momentos espirituais dentro da Umbanda e Quimbanda aí, pra gente poder conversar sobre, tá bom, pessoal? Axé a todos e muito obrigado.